nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor, porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai, exultai por causa da cabeça das nações. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem o reconhecerão como família bendita da terra. Todos reconhecerão. A Bíblia nos ensina: orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Mas a Bíblia, se você for ler ela na íntegra, ela diz assim: orai pela paz de Jerusalém, ponto. É um assunto. Prosperem aqueles que te amam é outro assunto. Eu queria fazer um apelo. Nós contamos toda a história de Israel aqui. O Senhor me deu todinha a história em versículo, tem uma palavra nossa aqui. Tudo que foi falado através de profeta, através das pessoas, eram versículos bíblicos. Contamos toda a história de Israel, desde quando o Senhor escolheu e até agora, nos nossos dias de hoje. E o pastor Rogério vai nos falar nossos dias de hoje, o que tem acontecido de agora para frente, o que vai acontecer. E por que esse amor todo por Jerusalém? Por que a cidade que o Senhor escolheu? Ele preferiu por sua morada, dizendo: este é meu lugar de repouso. Por que será? Por que Ele coloca esse mover no nosso coração? Por que Ele pede essas 7 festas por ano para Ele? Principalmente a de tabernáculos. Ele diz que é a única festa que vai durar no milênio. Nós vamos comemorar essa festa 1000 anos do milênio. Você já imaginou o que é isso? Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem aqueles que te amam. Nós não estamos fazendo isso por fazer, para alegrar o povo. Nós estamos fazendo isso porque o Senhor nos pediu. Você sabia que o nosso Deus é um Deus festeiro? Só você vê que Ele instituiu 7 festas por ano. E é tão linda a festa de tabernáculos. Jesus tabernaculando em nós. Amém? Amém. Eu queria chamar o pastor Rogério agora. E depois que o pastor falar uma palavrinha sobre Israel, porque isso tudo acontece, eu tenho uma surpresa para cada um de vocês. Eu quero que vocês levem um presente, cada um de vocês, para casa. Amém? Boa noite. A semana passada eu vi uma reportagem sobre um jogador de futebol do Rio Grande do Sul que está em Israel. Não sei se alguém aqui viu. E ele está lá e não quer voltar, não. Não quer voltar para cá, não. Diz que lá é uma delícia. O povo é um povo, tipo o povo brasileiro. Gostam de futebol, são muito legais. E o jogador de futebol disse que não vê guerra, não vê nada lá. Lá é um lugar lindo, Tiberíades, Haifa. Um povo tipo o povo brasileiro, um povo que se preocupa em te agradar. O povo se preocupa em te fazer feliz. É uma visão diferente do que o mundo tem de Israel. Israel é um lugar onde foi, ali naquela região foi o Jardim do Éden. Israel, Iraque, aquela região toda ali era uma região linda. Era uma região de muita água, muitas fontes, boa terra, muita tamareira, essas coisas que você compra aí no mercado, quem gosta de tâmara, de essas sementes, lá isso dá em abundância. Igual você tem aqui goiaba, jabuticaba, lá eles têm pistache, lá eles têm essas coisas nobres que custam muito caro no Brasil. Lá isso é abundante. Antigamente eles tinham assim
100 mil pés de tamareira, pistache. É um lugar muito rico até hoje. E é uma terra que Deus reservou para você morar. Você vai morar ali. Você sabe o que é milênio? Quem sabe o que é milênio, levanta a mão. Milênio. Hein? 1000 anos. Milênio é um tempo em que Jesus voltará à terra para reinar. Ele vai depor todos os governos e ele então vai reinar a partir de Jerusalém. E eu espero que você esteja com ele, como rei e sacerdote que sobre a terra vão reinar. E lá você vai encontrar muito judeu no milênio. Muito judeu. O primeiro que você vai encontrar lá, que vai te receber, você faz ideia quem que é? O primeiro judeu que vai te receber quando você chegar lá, quem que é? Hein? Quem? Quem falou? Quem? Jesus. É o primeiro judeu que vai te receber lá no milênio. Você vai encontrar lá, vocês lembram daquele episódio de Acabe, o profeta Elias e Jezabel? Acabe não vinha em Israel, nem um homem digno. E ele insta a Deus contra Israel, dizendo: mataram todos os seus profetas, e só restou eu, esse coitadinho aqui. Essa nação não presta, perseguir e matar os seus profetas. Ele está instando Deus contra Israel, para que Deus destruísse Israel. E qual a resposta de Deus para Acabe? Para Elias? Elias, os seus olhos não estão vendo nenhum homem digno nessa nação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho nessa nação que você não vê nada, e você está condenando, e você está me pedindo juízo contra ela. Você diz que só tem você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho nessa nação 7.000 homens que não se dobraram os seus joelhos a Baal. Que coisa maravilhosa é Jesus poder falar isso para a igreja. Ele pode dizer assim, quando Satanás vier acusar a igreja, Jesus pode dizer assim: eu tenho na igreja 500.000 homens, mulheres que nunca dobraram o seu joelho para Baal. Que bom que, se Jesus pudesse ouvir isso, né? Dizer isso. Eu tenho na igreja uma multidão de pessoas que nunca dobraram os seus joelhos para Baal. Vocês estão vendo que o que os nossos olhos veem, muitas vezes não é aquilo que o olho de Deus consegue ver. Existe uma relação igreja e Israel, uma relação muito fraca. Esse elo Israel-igreja foi rompido. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Israel é convertido? Israel é uma nação convertida? Deixa eu perguntar novamente. Israel é uma nação convertida? Por que não é uma nação convertida? Hein? Porque não era para converter. Israel não pode converter. Por quê? Porque se Israel converter, depois que a igreja for arrebatada, a outra parte da igreja que fica é uma parte que não conseguiu atingir o mínimo para ir para as bodas do Cordeiro. Não é verdade? Jesus disse que não havia nelas o quê? O óleo. O que o óleo faz? Mantém a lâmpada acesa. A lâmpada acesa é o que dá o entendimento da palavra. Então Jesus disse que aquela igreja não tinha óleo. E a igreja que tinha óleo, ela foi para as bodas do Cordeiro.
Então essa igreja que não tinha óleo, quando ela fica na terra, ela não é sal e não é luz. E quem fica na terra então, quando a igreja subir? Israel. Israel conhece a palavra, o povo de Israel estuda, as criancinhas estudam. Como a sua criança estuda aí nas cartilhas. Lá eles estudam na Bíblia. As crianças de Israel são Bíblias ambulantes. Elas conhecem a Bíblia. O povo de Israel conhece a Bíblia de cor. Vocês estão me ouvindo? O povo de Israel conhece a Bíblia de cor. Então, quando a igreja é arrebatada, Israel fica na terra para cumprir a última missão. Qual é a última missão de Israel? Você não vai estar aqui. Só. Você vai estar nas bodas do... Israel vai estar aqui. Enquanto você estiver lá nas bodas do Cordeiro, Israel vai estar aqui olhando no olho do anticristo. E dizendo para ele, no terceiro templo você não assenta. Porque quem assenta lá é o Messias. As missões mais difíceis são de Israel. E a missão mais fácil é da igreja. Mas está sendo furtado da igreja algo que está no coração de Deus. A igreja precisa considerar Israel. Porque no milênio, quando você chega lá, você vai encontrar muitos, milhares e milhares de judeus. Primeiro Jesus, depois você vai ver 144 mil judeus que seguem Jesus aonde ele vai. São ajudantes de ordem. Já viu isso na Bíblia, Apocalipse 7? Já viram? Quem já viu? Levanta a mão. Deixa eu falar um negócio para vocês. Crente que não sabe a palavra é igual pato na beira de uma lagoa sem pena. Pensa um pato na beira de uma grande lagoa, linda, mas ele não tem pena. Crente que não sabe a palavra é como pato na beira de uma lagoa linda. Ele foi feito para a lagoa, e a lagoa foi feita para ele, mas ele não tem pena. E a lagoa é a palavra de Deus. Já viu um patinho na lagoa, como é que ele domina a água? Como é que ele mergulha, sai lá do outro lado? Sem pena, se ele mergulhar, ele afunda e morre. Gente, nós estamos precisando de pedir as penas para o Senhor. É o revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa revestir esse pato, para que ele possa, ou ganso, ou cisne, o que vocês quiserem ser. Mas vocês precisam mergulhar na palavra. Quando eu perguntei aqui se alguém sabia alguma coisa sobre milênio, milênio está explicado na Bíblia, em Apocalipse. E olha o que diz em Apocalipse 1. Diz assim, é um ensino, eu não sei por que Apocalipse é preterido. É um ensino que as pessoas são pouco ensinadas em Apocalipse, mas olha o que diz aqui. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É muita coisa, eu vou tentar falar em 10 minutos, encerrar em 10 minutos, é muita coisa. Israel não é uma nação convertida. Israel não ama o cristão, porque Paulo diz que eles foram endurecidos, totalmente endurecidos. Não é pouquinho não, é muito, eles estão mortos em relação ao Evangelho. Paulo diz em Romanos 11,
O que não será o seu despertar, senão vida que vem dos mortos. Israel vai converter, sim. Virá o tempo de graça para Israel. A Bíblia diz que eis que virão dias em que derramarei sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém o espírito de súplica e graça. E eles olharão para mim, aquele a que traspassaram, e chorarão amargamente, como se chora a morte do seu filho único, e se lamentarão profundamente, como quem se perde o seu primogênito. Zacarias 12:10. Israel vai converter, sim. E deixa eu te falar para você, igreja. Existe uma cisão, existe um estigma a respeito de Israel. Estigma é uma cicatriz, é uma mancha. A Bíblia diz que a igreja precisa perder isso. A Bíblia diz que a igreja tem que ser uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, sem mancha, sem cicatriz. Eu creio que Deus olha hoje para a igreja e vê uma igreja metida em política, metida em comércio, uma igreja de pouco ensino, pouquíssimo ensino. Deus deve ficar muito triste. Uma igreja que olha para Israel, não intercede por Israel, não tem ensino sobre Israel. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nas profecias de Ezequiel, lá Ezequiel 24, 25, você vai ver Deus destruindo nações, porque zombaram de Israel. Deus destruiu nações inteiras, porque preteriram Israel, caçoaram de Israel. Deus ama você, sim, mas Deus amou primeiro a nação e o povo de Israel. Tanto que ele escolheu a nação de Israel, para que dela, a Bíblia diz, ó Belém Éfrata, de ti virá aquele. Belém Éfrata é uma cidade de Israel, Belém. Ninguém toma essa glória de Israel. Você, igreja, vai estar no milênio com Israel. A Bíblia diz que virão dias em que muitos procurarão pegar na aba das vestes de um judeu, dizendo, deixa que nós nos acompanhemos, porque Deus está contigo. Existe um estigma, uma cicatriz colocada, na relação entre igreja e Israel. E essa cicatriz precisa ser removida. Deus trouxe vocês aqui hoje como atalaias. Ó Jerusalém, sobre teus muros pus atalaias. Atalaias são o quê? Guardas. Pessoas que vigiam de um lugar alto. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que não descansarão nem de dia e nem de noite. Ó vós que me fazeis lembrar, não me dê descanso, até que eu restabeleça Jerusalém. Sabe o que é restabelecer Jerusalém, queridos? Hein? É Jesus voltar, decretar o fim desse mundo maligno, desse sistema corrupto e perverso, e dizer, a Bíblia diz que ele vai reinar com cetro de ferro. Sabe o que é cetro de ferro? Autoridade absoluta. E sabe o que Jesus vai fazer no milênio? O que o diabo tem feito com a terra? Hein? O diabo e seus servos têm destruído a terra. Deus está preparando um povo. Tem muitos aqui que são esse povo. Reis e sacerdotes que sobre a terra vão reinar. Vocês vão restaurar o planeta Terra. Adão não governava o Jardim do Éden sozinho. Ele tinha um poder que você vai ter. Nós vamos ser distribuídos no planeta Terra.
por Jesus. Ele vai ficar em Jerusalém com 144 mil. Nós vamos ser distribuídos no planeta Terra com uma missão de restaurar este planeta. E Apocalipse, lá no fim de Apocalipse, diz assim, que quando a terra estiver totalmente restaurada, Jesus oferece ao Pai o sonho do Éden. Presta atenção. Deus não tinha o sonho do Éden? Satanás não conseguiu capturar o sonho do Éden e destruir a terra? Olha a coerência do Evangelho. Se você estudar todas as religiões, você não vai ver nenhuma coerência como você encontra. Eu tenho até medo de falar cristianismo. A coerência que você encontra ali na palavra de Deus.